Olá, meus seguidores, Dr. Ramon Responde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a hipoglicemia. Quando é que a gente pode dizer que um paciente está apresentando hipoglicemia? Quando ele tem a glicose abaixo de 70 no sangue, na coleta ali do glicosímetro, que é aquele aparelhozinho que contém a fitinha que muitas pessoas conhecem. Então, provavelmente, quem faz tratamento de diabetes, quem tem algum familiar que faz o tratamento, já deve ter passado por essa situação, que é aí a hipoglicemia. Ela pode apresentar com diversos sintomas, tem alguns que são mais reconhecidos, na qual vocês podem estar identificando e corrigindo esse problema antes que ele complique para algo mais grave. Então aí, se o paciente começou a apresentar sinais de hipoglicemia, sudorese, taquicardia, visão turva, sensação de fraqueza, como se o paciente fosse cair, as pernas enfraquecendo, e ele mediu a glicemia, está abaixo de 70, se ele ainda tem a presença de consciência, você pode estar dando para ele uma colher de açúcar diluída em um copo de água, pode estar dando também aquelas balinhas, aquelas gomas de mel, para o paciente estar tomando. Vamos supor que não tem nenhuma dessas situações fáceis, mas se encontra na rua, pode ser um copo de refrigerante. Todos esses alimentos, eles contêm o carboidrato simples, que ele tem rápida absorção. Então, ali o paciente fez a ingestão do alimento, rapidamente a glicose vai subir e os sintomas começam a melhorar. Existem situações onde o paciente ele vai desenvolver com mais frequência a hipoglicemia. Quando está fazendo uso da medicação inadequada, quando está fazendo altas doses de insulina, quando o paciente faz o uso da insulina, mas não está alimentando no horário correto. E existe um período muito conhecido que é o efeito Somogy, que é quando o paciente ele desenvolve uma hipoglicemia durante a madrugada. Isso acontece porque o paciente ele tende a jantar cedo e faz o uso ali da insulina quando vai dormir. Durante a madrugada, o paciente não tem reservas de glicose, de açúcar no sangue em quantidades adequadas e a insulina ela começa ali a fazer seu efeito, principalmente a insulina NPH. Então o paciente começa a desenvolver a hipoglicemia mais ou menos por volta das 3 horas da madrugada. Então esse efeito Somogy ele é muito conhecido. Quem nunca tem um conhecido, passou por isso de ter hipoglicemia durante a madrugada, provavelmente é por causa disso. Para corrigir, às vezes deve ser procurado um médico, para o médico estar corrigindo a sua insulina, mas também pode ser corrigido com o paciente fazendo uma refeição antes de dormir. Vamos supor, se o paciente janta cedo, janta às 7 horas da noite, às 8 horas da noite e costuma dormir tarde, ele pode fazer outra alimentação saudável antes de dormir para evitar a hipoglicemia durante a madrugada. Então, lembrando aí que os pacientes, quando tem a hipoglicemia leve, abaixo de 70, acima de 55, eles vão apresentar esses sintomas de taquicardia, sudorese, sensação de fraqueza, a visão pode ficar turva, pode ser corrigido com as gominhas de mel, uma colher de açúcar diluído num copo de água, ou em caso do paciente, em caso do acompanhante, ou de você paciente não tiver segurança para fazer isso, pode ligar também, pode procurar uma atenção ao profissional, acompanhamento médico para estar corrigindo as medicações e para estar orientando melhor. Durante a madrugada, pode estar fazendo a refeição noturna antes de dormir, pode também estar procurando um profissional para estar corrigindo todas as medicações, vendo a adesão do tratamento, a alimentação como é que está, se está adequada. E existem uns casos que são mais graves, quando a glicemia está abaixo aí de 55, o paciente ele pode apresentar sintomas mais graves, que nem coma, obnubilação, ele fica confuso, começa a não lembrar das pessoas, não saber onde que está. E o coma é quando o paciente não tem consciência nenhuma, ele está
não consegue verbalizar, não obedece aos chamados. Então, isso é um quadro muito grave que deve ser chamado, deve ser procurado atendimento médico, deve ligar para o 192, que nesses casos precisa fazer a glicose na veia, glicose endovenosa, para correção rápida desses sintomas. Os pacientes também podem apresentar convulsão, então isso caracteriza a uma emergência. Então, fica a dica para correção dos quadros leves, né? Glicemia aí abaixo de 70, acima de 55, onde o paciente está consciente, está com sintomas aí iniciais de hipoglicemia e detectou ali no glicosímetro. E tem os casos mais graves, né, que pode levar até o paciente a ter coma, convulsão, que deve ser revertido com glicose endovenosa, né, a glicose hipertônica. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou isso importante, compartilhe aí para todos os pacientes que têm diabetes, que já passou por isso, compartilhe para todos os cuidadores de pacientes acamados, idosos, e curta e siga meu canal.